Palestra de Joel Goldsmith, um parênteses na eternidade. Tape 448A, parte 1, tradução de Rosilda Rocha. Bem, um dos nossos grupos, dos estudantes do Caminho Infinito, justamente tivemos um jantar juntos em Maui Palms, em Maui. E agora, após o jantar, estamos sentados aqui informalmente para falar sobre algumas coisas sobre as quais normalmente não poderíamos falar e ter uma conversa onde houvesse aqueles que poderiam não estar familiarizados com a mensagem do Caminho Infinito ou que fossem principiantes. A propósito, parece que vai haver algumas coisas nessa gravação hoje à noite que poderão parecer um pouco estranhas para aqueles de vocês que a irão ouvir depois. E temos uma música de fundo porque hoje à noite estão transportando alguma cana-de-açúcar na linha do trem. Então vocês podem ouvir o apito de alguns trens passando. Bem, mas antes de voarmos de Maui, ou melhor, de Honolulu para Maui, recebi cartas de alguns de vocês com algumas perguntas. E no curto tempo em que temos estado aqui, estranhamente ou não tão estranhamente, recebi mais algumas perguntas dentro da mesma linha. Naturalmente, vocês compreenderão que essas perguntas têm sido levantadas somente por causa de seus anos de estudo e que essas perguntas, ou perguntas como essas, somente poderiam ser levantadas por aqueles que têm um bom embasamento sobre o trabalho do Caminho Infinito. É por essa razão que somente podemos discutir isso quando estamos juntos informalmente, como estamos, e quando somente nós mesmos estamos presentes. Para compreenderem as perguntas e respostas, precisam compreender isso. E essa é uma citação de um dos mais antigos místicos de que se tem registros. Ele diz, ao falar sobre esta vida que estamos vivendo na Terra, essa vida é um parênteses na eternidade. Essa vida, pense sobre o seu tempo de vida do berço ao túmulo. Essa vida é apenas um parênteses na eternidade. A vida é sempre descrita como um círculo, porque é sem começo e sem fim. Essa é a razão porque o anel de casamento é um círculo sem começo e sem fim. É suposto representar eternidade. E se você simplesmente visualizar um círculo, então vai compreender que seu tempo de vida humana imediato, está dentro de um parênteses nesse círculo e que todo o resto do círculo ainda deverá ser incluído. Todavia, você nota que existe um passado e também um futuro, de forma que você chegou do passado para dentro desse parênteses. E quando essas marcas forem retiradas, a marca do nascimento e a marca da morte, você estará em seu caminho para dentro daquilo que seria o futuro. Entretanto, não é o futuro, porque você sempre volta para o caminho onde começou e então começa tudo de novo. Assim você deve entender que essa é a história de nossa vida presente na Terra. É somente um intervalo na eternidade. Nós viemos de algum lugar e estamos indo a algum lugar. E porque é um círculo, estamos novamente indo a algum lugar e novamente vindo de algum lugar. E isso vai se repetir, e se repetir, e se repetir. Isso não irá jamais terminar? E a única resposta é que os antigos nos dizem que quando formos aperfeiçoados, em outras palavras, quando vivermos essa vida como Deus vive a vida, nesse grau de pureza,
então não mais entraremos nesse parênteses. Simplesmente viveremos nesse círculo fora de qualquer experiência humana. Seja como for, posso lhes dizer que existem aqueles que completaram seus círculos de vida na Terra e não têm que retornar a essa experiência. Porém, em alguns casos, voltam voluntariamente e outros voltam porque são ordenados, porque são instruídos por aqueles que da mesma forma foram graduados e que talvez atuem como uma influência espiritual por trás dessa terra. Vocês sabem, é uma coisa muito fascinante viajar pelo mundo e ser capaz de ter um quadro geral do mesmo. Observá-lo em países diferentes e em anos diferentes. E, especialmente, ser capaz de fazer isso por um período muito longo de anos. E então olhar de volta para a história. E é isso que eu tenho visto. Existe um processo de vida evolucionário nesse quadro humano. A consciência, e estou falando da consciência humana, é evolucionária. Está se desdobrando. Há 30, 40 anos atrás, as nações nunca se sentavam para discutir os problemas. Quando havia diferenças, elas simplesmente entravam em guerra. Foi uma coisa muito rara quando o presidente Theodore Roosevelt interviu na guerra russo-japonesa e fez com que se reunissem e assim terminou aquela guerra. Porque sem isso, aquela guerra poderia durar muitos anos, muito tempo, um tempo muito mais longo, e ambas as nações ficariam esgotadas. E era uma coisa incomum para um presidente ou um rei ou outro potentado interferir na guerra entre duas outras nações e ser bem-sucedido em convencê-las de que poderiam resolver todo o problema sem ter que continuar com a guerra. Se houvesse um outro Theodore Roosevelt, após Theodore Roosevelt, poderíamos nunca ter tido a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas, infelizmente, não houve um outro desde então. Porém, vocês podem ver com os próprios olhos que os horrores dessas guerras que testemunhamos, eles mesmos forçaram uma evolução na consciência para um ponto onde as nações estão tentando trabalhar seus problemas sem recorrer à guerra. Mesmo que aqui e ali ainda exista luta e ainda existe um desejo em alguns lugares de voltar à velha forma, você pode ver que a tendência é se afastar da guerra. Voltando ao passado, posso também lembrar das greves nas indústrias em Nova York e as greves dos mineradores de carvão na Pensilvânia, as greves do aço na Pensilvânia, as greves de automóveis em Detroit, quando era a coisa mais natural sair e contratar bandidos para espancar e até mesmo atirar nas pessoas de ambos os lados. Existe menos e menos disso atualmente. E existe uma busca cada vez maior pela arbitragem e mediação. Tudo isso representa uma evolução na consciência. Da mesma forma, até mesmo em nossas cortes judiciais, existe uma tentativa maior de resolver as questões fora da corte do que levar todos os casos à corte. De forma que, mesmo se você olhar apenas para 30 ou 40 anos atrás, poderá ver a evolução tremenda que tem acontecido. Agora, voltem a apenas umas poucas centenas de anos e temos canibalismo. Voltem às guerras entre tribos, onde quando uma guerra era vencida,
O lado vitorioso levava os homens como escravos para o trabalho e as mulheres para o trabalho doméstico. Pensem nessa tremenda mudança, pensem nessa evolução. Agora, essa é uma questão que deve trazer ao seu pensamento. Como essa evolução acontece desde que toda geração morre, ou faz a passagem, ou faz a transição e novos jovens nascem. Esses novos jovens são melhores do que os jovens de há 20, 30, 40 ou 50 ou 200 anos atrás? Eles são melhores? Ou são provavelmente as mesmas crianças que aprenderam essas lições em suas experiências anteriores? Se nascêssemos e tivéssemos que começar do ponto onde nossos bisavós estavam, passaríamos pelo mesmo processo de vida que eles passaram. Porém, não somos as mesmas pessoas que nossos bisavós. Por que não somos? Porque nascemos à frente deles. Nascemos com mais paz, nascemos com uma ideia maior sobre civilização. Em outras palavras, poderíamos dizer que somos mais civilizados do que eles. Mas o que nos faria assim? Se eles e nós tivéssemos nascidos de um mesmo ponto fixo? Você vai descobrir que a resposta é essa. Tudo o que aprendemos nesse tempo de vida é transmitido para a próxima geração. Elas começam de onde deixamos. Cada geração que se sucede começa onde a última deixou. Não temos que ter lampiões à luz de óleo de baleia. Não temos que andar 5 milhas para chegar à escola. Não temos que estudar à luz de vela. Não temos que sair e caçar ou pescar para ter nossa comida. Por que seria assim se somos os mesmos bebês que nossos ancestrais foram? Bem, não somos. Nascemos muito mais avançados. E assim vocês veem que existe um processo evolucionário da consciência. Agora, isso significa apenas que, independentemente de quais condições do mal você possa testemunhar nesse mundo, elas são transitórias, são temporárias. A geração seguinte terá menos delas, e a próxima terá ainda menos, e assim por diante. Isso não significa que em nossos personagens individuais não possamos ter um período do tempo do jazz, ou um período como o que tivemos após a Primeira Guerra Mundial, e assim por diante. Essas também são simplesmente partes temporárias da juventude. Quando estiverem maduros o suficiente para casar e ter família, tudo isso desaparece. Agora, quando testemunha crianças que nascem com talento para a música, com natureza artística, natureza religiosa, e dando evidência disso quando estão com 3, 5 ou 10 anos, é possível acreditar que aprenderam tudo isso simplesmente desde o tempo em que nasceram? E que você não pode herdar um talento matemático ou uma mente inventiva? Não. Você eventualmente chega à conclusão de que aqui está alguém que já viveu antes, que tem estado no caminho, que retornou e trouxe consigo um estado de consciência desenvolvido. Agora, ela não lembra necessariamente de nenhuma vida anterior, mas realmente incorporou o desenvolvimento que foi alcançado anteriormente. Em outras palavras, seria quase sem sentido, não seria? Se lembrássemos das dificuldades do tempo de escola ou dos invernos pesados que tivemos, de uma forma ou de outra,
ou das brigas que tivemos com os parentes, ou do tempo em que estávamos bêbados e não podíamos evitar. Seria sem sentido renascer com tudo isso. Portanto, provavelmente, a natureza sabiamente decretou que não trazemos memória alguma dessas coisas. Carregamos apenas o estado de desenvolvimento de consciência que alcançamos, quer seja de música ou literatura ou arte, e provavelmente nem mesmo uma lembrança das formas. Por que deveríamos lembrar das formas artísticas de uma geração ou 10 gerações atrás? É suficiente que tenhamos a habilidade artística e amoldemos a forma do presente. Agora, a pergunta que nos leva a tudo isso é essa. Primeiro que tudo, existe essa relutância natural a morrer, ou fazer a passagem, ou fazer a transição. Em segundo lugar, existe uma resistência, uma relutância natural de ver nossos amigos, ou parentes, ou pais, ou irmãos e irmãs fazer a passagem. Então existe uma resistência a essa partida. Estranhamente, não existe resistência ao nascimento, que traz a maioria dos problemas da raça humana. Mas existe uma resistência à morte, que, em muitos casos, é o fim de muitos de seus problemas. A razão vocês podem entender. Temos um apego ou um hábito de estar com alguém. E então, quando isso é quebrado, é quase como se tivesse deixado um vazio. E essa é a causa de nosso pesar temporariamente. Mas o ponto é esse. Se você pudesse ver a vida, essa vida, como um parênteses na eternidade, compreenderia que cada um vem para dentro desse parênteses para avançar, ir além do que era antes. E, portanto, deve haver ter que sair dessa experiência para evoluir para a seguinte. Mesmo partindo de um sentido comum de morte, da morte como sendo um ponto final, pense sobre quão chata e monótona essa vida eventualmente se tornaria se não tivéssemos coisa alguma para fazer, mas apenas ir dormir à noite, nos levantar pela manhã e sair por aí fazendo as mesmas coisas que temos feito por 60, 70 ou 80 anos. Tem que haver uma quebra nisso. Pense sobre o que acontece nesses dias a homens que se aposentam aos 65 anos e quão desesperados estarão quando chegarem aos 70 ou 75. Eles precisam sair disso. Tem que haver um escape dos horrores dessa espécie de vida aposentada. Então, o primeiro passo para ultrapassar essa ameaça do medo da morte, ou passagem, ou transição, é compreender que nosso tempo de vida humana aqui é somente uma preparação para uma outra experiência e aceitar o tempo de Deus para aqueles que terminaram esse ciclo e precisam estar preparados para o próximo. Esse próprio ultrapassar o medo da morte, ou a ameaça da mesma, esse próprio ultrapassar nos prepararia para uma experiência harmoniosa na Terra e, sem sombra de dúvida, prolongaria nossa vida. Porque muitas e muitas dessas passagens são desnecessárias. Ocorrem pela própria ameaça da mesma, pelo próprio medo dela. É o próprio fato de nos agarrar ao sentido material da vida que frequentemente nos apressa para fora do mesmo. Enquanto o fato de compreendermos que não podemos ser movidos para fora do nosso ciclo, que somos parte de um destino eterno e de que à medida em que somos movidos para dentro desse parênteses,
provavelmente sem o nosso consentimento, da mesma forma, seremos movidos para fora do mesmo. Porém, somente de acordo com o plano desse destino, como a consciência se desdobrando, não empurrados para fora dele. No exato momento em que compreendemos que somos parte de um círculo, não mais tememos o que condições mortais podem nos fazer, porque estamos debaixo de um destino divino. E ninguém, nem coisa alguma, nem condição alguma, pode nos fazer sair desse corpo até que nosso tempo tenha chegado. E nosso tempo não significa um período humano de anos. Significa o tempo de nosso desenvolvimento total nesse plano. A completa maturidade da consciência nesse plano, a qual não pode mais avançar até você fazer a transição. Dessa mesma forma, em lugar de ficar com pena daqueles que alcançaram um estágio avançado de ambos e não estão funcionando vitalmente, ativamente, vamos compreender que eles também são parte de um círculo. Não de acordo com a crença humana de 70 anos, não de acordo com a crença humana na matéria, a crença da matéria se deteriorando, mas de que eles são o eu que eu sou, que é realmente uma parte desse círculo da eternidade. Uma das duas coisas acontecem. Eles renascem e perdem 10 ou 20 ou 30 anos de sobre seus ombros, ou, se alcançaram a completude do tempo, serão liberados para a realização final. Em outras palavras, não serão mais vítimas do medo, da ameaça ou da separação de alguém, porque querem ver aquele corpo doente deitado numa cama para lhes fazer companhia. Veem o que quero dizer? Existe um ponto muito grande em nosso desenvolvimento espiritual, uma vez que tenhamos aprendido que viemos de algum lugar e trouxemos conosco o estado de consciência que alcançamos. E, enquanto estamos aqui, estamos nos desenvolvendo. Agora se lembrem, isso não se aplica a toda a raça humana. Alguns estão desperdiçando esse tempo na Terra, a qual algumas pessoas chamam de nossa escola. Algumas pessoas estão perdendo o tempo delas e quando deixam esse plano, simplesmente retornam para passar por tudo isso novamente, para tentar não desperdiçar novamente. E se o desperdiçarem novamente, terão que passar por tudo novamente. E se entrarem num ciclo de queda e vierem para um outro ciclo de queda, isso simplesmente continua se repetindo e se repetindo, porque eventualmente todo joelho deve se dobrar a Deus, a vida espiritual. Então, se tiverem que retornar 1000 vezes, ou se tivermos que voltar 1000 vezes, isso foi o que trouxemos para nós mesmos. Como trouxemos isso para nós mesmos? Ouçam, aquilo que semear, isso também ceifará. Se semear para a carne, colherá corrupção. Não apenas nesse mundo, mas no mundo que virá. Porque novamente vamos retornar à visualização do círculo e nos mover em torno dele. E lembre de que tudo que faz a cada ponto do círculo determina o que você é e quem você é no próximo ponto desse círculo. Ou você permanece esse mortal nessa roda e permanece rodando e rodando e rodando, ou você está numa consciência em expansão. E cada vez que vem aqui é alguém maior, melhor, mais espiritual, com domínio maior. Vocês veem isso? Ou diminuindo
o que significa ficar rodando e rodando e rodando novamente. Agora, esses dois assuntos seguem juntos, karma e reencarnação. Eles têm que vir juntos, porque se existe reencarnação, o estado em que reencarnamos deve ser determinado pelo nosso karma. Em outras palavras, aquilo que estamos semeando nesse tempo de vida, vamos colher na próxima. Agora, atenção para isso. Onde muitos dos ensinamentos orientais erram, né, é que a semeadura deles sempre tem que ser colhida na próxima vida e não tem relacionamento algum com essa, o que sabemos que não é correto. Sabemos por experiência que, independentemente de quais os pecados do karma que tenhamos acumulado, num suspiro podemos ficar mais puros do que a neve. Ficamos alvos como a neve em qualquer segundo de arrependimento. Um real arrependimento. Quero dizer, um despertar, uma compreensão de que isso não é parte de mim e não tem direito algum de si. Então, acabou. Naquele segundo, o karma é eliminado e estamos no ciclo espiritual. Muito obrigada.